No dia 30 de agosto, comemora-se o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. E por isso, falaremos nesse vídeo sobre os principais aspectos que envolvem a doença, focando nos cuidados que são capazes de prevenir tanto o aparecimento, quanto o avanço dela. A esclerose múltipla é uma doença autoimune do sistema nervoso central, que atinge o cérebro, os nervos ópticos e a medula espinhal. Longe de ser um problema de idosos, a esclerose múltipla afeta geralmente jovens, entre 20 e 40 anos de idade, principalmente mulheres. Ficar atento aos sintomas e ao perfil de risco facilita o diagnóstico precoce, para que seja feito um tratamento adequado. Ela é uma doença com múltiplas características e possibilidades, a depender do local onde ocorre. Nos portadores de esclerose múltipla, as células imunológicas invertem seu papel, ao invés de protegerem o sistema de defesa do indivíduo, passam a agredi-lo, produzindo inflamações. As inflamações afetam particularmente a bainha de mielina, uma capa protetora que reveste os prolongamentos dos neurônios, denominados axônios. Eles são responsáveis por conduzir os impulsos elétricos do sistema nervoso central para o corpo e vice-versa. Por isso, a doença recebe a classificação de degenerativa, e pode ser debilitante, já que é capaz de afetar todas as áreas do corpo. Seus sintomas variam muito de indivíduo para indivíduo. Possíveis causas. A causa exata da esclerose múltipla é desconhecida. No entanto, sabe-se que o aparecimento dos sintomas estão relacionados com alterações imunológicas. Entre os fatores de risco da esclerose múltipla, há uma porcentagem pequena relacionada à genética e hereditariedade. Mas, apesar disso, os fatores ambientais são os mais preponderantes. São eles, as infecções virais severas, como aquelas da família dos retrovírus e mononucleose infecciosa. Exposição ao sol insuficiente, o que leva a ter níveis baixos de vitamina D, por tempo prolongado. Exposição a solventes orgânicos. Tabagismo. E obesidade. Sinais e sintomas. Os sinais e sintomas da esclerose múltipla variam de acordo com o estágio da doença. Eles dependem da quantidade e de quais nervos foram afetados, mas geralmente incluem fraqueza muscular, tremor, perda de visão, perda do controle dos movimentos, da memória, e alteração de sensibilidade em alguma parte do corpo. O diagnóstico de esclerose múltipla é feito com base nos sintomas do paciente, aliados a exames complementares de imagem, como a ressonância magnética. É importante lembrar que os sinais e sintomas de esclerose múltipla podem aparecer e desaparecer periodicamente ou piorar de forma progressiva. As alterações provocadas pela doença são semelhantes a outros problemas neurológicos. Então, ter um ou mais dos sinais e sintomas relacionados não significa que a pessoa tem esclerose múltipla. Por isso, é muito importante consultar um médico para ser feito o diagnóstico correto e a indicação do melhor tratamento para o caso. Como é feito o tratamento? O tratamento da esclerose múltipla deve ser feito com medicamentos indicados pelo médico, com o objetivo evitar a progressão da doença, diminuir o tempo e a intensidade das crises, e controlar os sintomas. Além disso, a fisioterapia é um tratamento importante na esclerose múltipla, porque permite que os músculos sejam ativados, controlando a fraqueza nas pernas, dificuldade de andar, ou evitando a atrofia muscular. Cuidados durante o tratamento. Algumas medidas importantes durante o tratamento da esclerose múltipla ajudam a controlar os sintomas e evitar a evolução da doença. São elas: dormir pelo menos 8 a 9 horas por noite, fazer exercícios recomendados pelo médico, evitar a exposição ao calor ou locais quentes, preferindo temperaturas amenas, evitar os gatilhos de estresse, com atividades como yoga, tai chi, massagem, meditação ou respiração profunda. É importante fazer acompanhamento com o neurologista, que também deve orientar mudanças na alimentação, como uma dieta equilibrada e rica em vitamina D. Para saber mais sobre como realizar mudanças na alimentação, que possam fortalecer o sistema imunológico, e assim prevenir o aparecimento de doenças autoimunes como essa, recomendo que assista aos vídeos indicados no canto da tela. E se você gostou desse vídeo, será muito importante para nós que deixe uma curtida, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Temos o compromisso de levar até você informações valiosas sobre saúde e bem-estar. Dúvidas, críticas ou sugestões, diga nos comentários, será um prazer respondê-las. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.